Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje celebramos a festa de Santo André, irmão de São Pedro, e o apóstolo São Paulo nos coloca uma leitura hoje que nos faz refletir sobre o nosso testemunho de vida diante do mundo. Ele diz assim: é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Ou seja, pela fé, nós não estamos chamados apenas a viver intimamente com o Senhor de uma maneira individual. A fé deveria nos levar a uma realidade ainda maior do que absorver os ensinamentos de Jesus e aplicá-los à nossa vida. Deveríamos estar preocupados em fazer com que outras pessoas também vivessem a fé. Aquilo que nós recebemos de Deus não é apenas para benefício próprio. Isso deveria se multiplicar na vida dos nossos companheiros de trabalho, dentro da nossa própria comunidade, onde existem tantas pessoas que simplesmente acham que são bons cristãos ou católicos porque vão na missa no domingo. Deveríamos justamente ajudar com a nossa pregação, com a nossa palavra, com nossos testemunhos de vida, que outras pessoas abraçassem a fé e se comprometessem com ela. Portanto, é pregando, anunciando a fé que alcançaremos a salvação. Ou seja, o trabalho é fundamental para aquele que realmente quer fazer a diferença neste mundo e quer alcançar a salvação ao lado de Deus. Venha, portanto, fazer parte das fileiras do Senhor, dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria paróquia, nessa ou naquela pastoral, nesse ou naquele movimento, não importa. O que importa é que nós não podemos simplesmente ficar olhando o que acontece. O próprio São Paulo nos convida a viver dessa maneira e diz também: todo aquele que nele crer não ficará confundido. A fé, ela não pode ser uma teoria, porque existem tantas coisas no mundo que podem confundir a nossa trajetória, que se nós não vivermos como pensamos, acabaremos pensando como vivemos. E por isso, nós temos que ter uma fé autêntica. E graças a Deus que nós temos a tradição, a palavra de Deus e um magistério que nos ajuda, através do Papa e dos bispos em comunhão com ele, a entender melhor a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. Portanto, busque a salvação pregando o Evangelho e não se confunda diante de tantas coisas que escutamos neste mundo. E o Evangelho nos traz o relato da vocação de Santo André. Ele já havia passado um dia ao lado de Jesus juntamente com São João, quando os dois eram discípulos de São João Batista. Mas agora a cena nos coloca no mar da Galileia, aonde André e Pedro, seu irmão, estão pescando. É na realidade da sua vida, é na realidade do seu trabalho, do seu dia a dia, que Jesus passa e os chama para serem apóstolos, discípulos. Deus não vai fazer coisas extraordinárias para o nosso chamado. Ele vai nos buscar ali onde nós estamos, dentro da nossa realidade de vida. Você como casado, solteiro, trabalhador, hoje dentro dessa ou daquela paróquia, dessa ou daquela pastoral, Deus te chama na sua realidade de vida e te chama a algo mais. Vem ser pescador de homens. Não é apenas um convite a estar com Ele, é um convite a fazer algo por Ele, é chamar outros que estão perdidos, é encontrar aquelas pessoas que estão afastadas de Deus e trazê-las para perto do Senhor. O Senhor convida André a não apenas andar ao seu lado, não apenas a passar um dia com Ele, como aconteceu anteriormente. Agora o Senhor lhe chama a uma missão. E cada um de nós tem uma missão. E diz o Evangelho que André e Pedro imediatamente deixaram a sua barca. Que interessante, porque muitas vezes questionamos a Deus, fazemos negociações, queremos que o Senhor não seja tão exigente com a gente, enquanto que Santo André deu inteiramente a sua vida com poucas palavras que Jesus lhe dirigiu. Ele se confiou, ele se entregou, ele se doou, não fez negociações com Deus. É para deixar, então deixamos. É para virar as costas para as coisas que eu tinha, então fazemos isso, porque ele pesou.
e viu que o que Jesus lhe convidava a fazer era muito maior do que aquilo que ele já tinha. E, claro, quando nós colocamos Deus e o mundo, Deus sempre será mais valioso se somos homens de fé, como São Paulo nos dizia na primeira leitura. Santo André acabou morrendo crucificado também por Jesus, mas certamente realizado por ter cumprido o que o Senhor lhe havia pedido ao início da sua vocação, para que ele fosse pescador de homens. E foi até o fim da sua vida. Deus te abençoe e um bom dia para você.